Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade mais uma vez. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Dando continuidade a esses diálogos que se dão através dos nossos vídeos, coisa que fazemos desde 2007, estava pensando qual é o tema que nós poderíamos provocar uma conversação nesse momento. Não preparei nada, assim, vamos falar de improviso. Qual é o maior desafio de um sacerdote, de um dirigente, de um chefe terreiro? Qual é a maior dificuldade que ele pode ter para manter uma corrente, uma casa aberta, manter uma sustentação vibratória e a força de um axé com os orixás e com os guias, com os falangeiros? Será que nós, médios, que nos propomos a nos reunir em grupo para fazer a caridade em nome de Jesus, nos melhorarmos intimamente, auxiliando aqueles que vêm em procura de ajuda nos centros de Umbanda e centros espíritas também? Será que nos nossos grupos, e aí eu digo vários centros e terreiros, existem conflitos interpessoais entre nós, seres humanos médiuns? Ser médium é ser diferente, por exemplo, de grupos empresariais, organizacionais, esportivos. Como é que se dão esses conflitos? Nós entendemos, e eu falo isso não é em cima de literatura, é em cima de uma experiência pessoal. Nós estamos há 11 anos à frente de um congá, sendo que como dirigente de grupo mediúnico, aproximadamente 16, 17 anos. Porque quando nós fundamos um terreiro, a questão de 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, eu já trabalhava como médium há bastante tempo, médium de aconselhamento espiritual dentro da Umbanda, e já dirigia o trabalho de desobsessão, com apometria, com Exu, que já questão de 5 anos para 6. Então a gente já tinha alguma experiência de direção, de coordenação de grupo mediúnico, e também participei do conselho deliberativo, um órgão de poder maior, numa casa tradicional de Umbanda, longeva, uma casa com mais de 60 anos, tradicional, onde eu pude experimentar a vivência, participando de um conselho deliberativo, onde tinha o presidente, o chefe terreiro, conselho fiscal, e era um grupo de médios que respondiam pela direção da casa, e o presidente era eletivo, se elegia a cada 2 anos. Eu pude vivenciar todos os conflitos que acontecem num grupo grande, num templo, num centro grande, naquela ocasião. E mesmo com esse preparo, quando lá se vão 11 anos que a gente está à frente do congá, ainda a gente por vezes é pego de surpresa em relação à questão dos conflitos interpessoais que ocorrem dentro de uma corrente. Porque médium não é diferente de qualquer outro ser humano. Médium, ele, ao contrário, ele é mais sensível, ele se melindra mais fácil, ele se fragiliza muito mais rápido. Então, os egos, os nossos egos, eles estão sendo constantemente provocados, e por vezes a impressão que a gente tem é que nós batemos uns nos outros e sai faísca, saem lascas, e caímos naquele básico de qualquer conflito interpessoal, e a partir daí as brechas, as aberturas no psiquismo de cada ser, de cada indivíduo que compõe uma corrente mediúnica, que a partir daí abre a sintonia com o plano espiritual inferior, que quer exatamente potencializar o conflito, as contendas, as quisilas,
as contradições e a partir daí quebrar a corrente. Então nós temos a questão da vaidade, de se achar melhor que o outro, né? Se achar superior, mais instruído. Há uma coisa que é um grande desafio para o médium, é quando ele por algum motivo fica em evidência, dando palestra, sendo um coordenador, um dirigente, seja que atividade for, um ogão, um tamboreiro, né? Um coral, né, de curimba, e são testes que o médium passa, que por vezes ele pode ter um conhecimento técnico, né, dependendo da posição que ele venha a ficar mais exposto, no sentido de liderança, e liderança eu exercitar uma autoridade, digamos assim, sacerdotal, de um sacerdócio, de uma consagração dentro da Umbanda, seja uma mãe pequena, pai pequeno, zelador, chefe de terreiro, coordenador, dirigente, não importa o nome, é um processo de superação de si mesmo, dos seus milindres, dos seus egos, né, das suas mágoas, das suas pequenas quisilas internas. Nós, dirigentes, não somos diferentes de qualquer um outro. Por vezes é idealizado o culto ao dirigente, ao sacerdote. Muitos sacerdotes e dirigentes alimentam isso, né? Incentivo e se alimentam desse culto a eles mesmos. Nós não somos divindades, não somos perfeitos, nós temos dores, temos frustrações, temos dificuldades existenciais. Então esse diálogo franco, numa linha de horizontalidade, de igualdade, é importante, até para a gente desmistificar a imperfectibilidade, ou seja, que o dirigente, o sacerdote, por sua mediunidade, pelo seu cargo, né, pela função que ele exerce, pela sua consagração, que ele seja um ser perfeito, intocável. Não, muito pelo contrário, não caiamos nessa armadilha, que o tombo logo ali na frente vai ser feio. Então, na minha singela opinião, baseada numa experiência de lá se vão mais de 17 anos como dirigente de grupo mediúnico e como médium, acredito eu, assim, ativo, de contínuo, mais de 30 anos de mediunidade, né, de trabalho mediúnico, e além do que fui criado na Umbanda desde pequeno. Então a gente já assistiu muitas cenas assim de conflitos, de contendas, de quisilas, e as coisas se repetem. É o melindre, é o ego, é o ciúme, não admitir que o outro tem um dom, uma aptidão que você não tem, você abrir uma disputa para com o outro, né? De se sentir ameaçado, de perder algo que é subjetivo, perder um cargo, perder um poder que talvez seja só no nosso mental que exista, que de fato não ocorre em terra. E a partir daí, os conflitos que ocorrem dentro de um agrupamento mediúnico são intensos, eles são atuantes, têm uma valência muito forte. E isso, todos os agrupamentos mediúnicos, não conheço um que não tenha conflito. Basta dois estarem reunidos em nome de Jesus, já haverá conflito entre esses dois. Isso pode ter certeza. E quanto mais aumenta o número de médiuns, mais aumenta proporcionalmente os conflitos e a exigência de gestão desses conflitos. Aí o que se exige de coordenadores, né, dirigentes, sacerdotes, independente de nome, de casa para casa, é a habilidade, né, interpessoal e psicológica de lidar com todos esses egos, com todos esses milindres, e administrar isso com destreza, com manejo adequado, não deixando que a sintonia espiritual, que a força do axé, que a sustentação vibratória da corrente seja fragilizada. E muitas vezes neste manejo é inevitável que ocorra pontualmente ou de tempo em tempo que o médium seja afastado, para ele entra em atendimento espiritual, ele é dado um tempo para ele refletir
e ele perceber-se, né, ele auscultar-se, né, esfriando os ânimos, e a distância da tarefa muitas vezes é necessária, e até momentaneamente da convivência com o grupo, para que ele consiga refletir melhor, ele consiga se fortalecer seu uri, a sua sintonia mediúnica, e a influência espiritual negativa do obsessor, que ele consegue se imantar, porque esse estado de ciúme ou de melindre, ele permanecendo no tempo, ele vai criando o campo psíquico fértil para que o obsessor se mante no seu corpo mental, emocional, áurico, e a partir daí esse médium acaba sendo agente, né, de multiplicação do conflito, da desarticulação da corrente, da dúvida, do antagonismo pessoal, e lamentavelmente a gente verifica de tempo em tempo, inclusive, a dificuldade desse médium incorporar o seu guia, o seu benfeitor, e até por vezes a dificuldade de incorporar do lado de um colega que é de corrente, que acaba sendo antagonista dele. Relações, né, de rejeição recíproca que se estabelece nesses conflitos interpessoais, que um zelador, um sacerdote, né, um dirigente tem o dever, com plano espiritual, de corrigir isso com destreza, com agilidade, com efetividade, preservando a unidade e o fluxo de axé, a sustentação vibratória, a disciplina, a harmonia do grupo, para que o plano espiritual benfeitor, sob as luzes de Umbanda, consiga atuar e dar continuidade ao trabalho. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, mas diríamos assim, se fosse fácil, não teria por que nós estarmos aqui. Então, temos a humildade de reconhecer que conflitos existem e que não existe agrupamento humano perfeito. O diálogo, o olhar olho no olho, está buscando sistematicamente a conversação, e sempre que nós percebermos, não só no outro, mas em nós mesmos, temos a humildade de reconhecer nosso erro, de pedir desculpa para os orixás, para os falangeiros, pedirmos maleme e revermos a nossa postura e darmos continuidade no compromisso que nós temos na mediunidade dentro da lei de Umbanda. Espero ter contribuído um pouquinho com essas divagações, com esse diálogo, dividindo opiniões em relação aos conflitos que ocorrem dentro de uma corrente, e o maior desafio de um dirigente, de um sacerdote, de um chefe de terreiro, independente de denominação, que é manter a harmonia, a união do grupo. Nosso Saravá fraterno, eu sou Norberto Peixoto. Até a próxima oportunidade, meu irmão.